Olá, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa orientação para embarque. Hoje, com foco aí nos estudantes que farão o programa do High School Experience, que é o nosso programa de férias, né? O nosso programa de curta duração, com duração de 4 a 12 semanas, né? 1 a 3 meses. Então, o foco aqui, né, da orientação hoje são esses alunos. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea, eu sou representante da 3W no Brasil. E a ideia aqui hoje, pessoal, é fazer um bate-papo com vocês para que vocês se preparem, né, para o programa de High School de maneira geral, High School Experience de maneira geral. Então, nós não vamos falar especificamente de nenhuma escola. Nós temos aqui vários estudantes hoje indo para mais de 10 opções de escolas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Então, são várias as escolas, a gente não vai falar detalhes de nenhuma delas, e sim sobre o programa, né? Eu tenho certeza aí que agora, chegando perto do embarque, surgem dúvidas, surgem inseguranças, então a ideia aqui hoje é abrir um momento para vocês tirarem dúvidas se vocês tiverem, mas também prepará-los e ajudar na adaptação, né, de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter relacionada à escola especificamente de vocês, a acomodação de vocês, matérias, né? Então, algo bastante individual, direcionem aí para o agente de vocês, tá bom? Que aí eles vão saber ajudá-los hoje aqui. Então, a gente vai fazer uma preparação, uma orientação geral sobre o programa. É importante também só mencionar, tá? Que aqui hoje a orientação fica gravada e vocês também vão receber esse PowerPoint, tá bom? Então, caso vocês queiram compartilhar essa orientação com alguém que não pôde estar aqui hoje, ou alguém que vai precisar sair mais cedo, ou vai entrar mais tarde, não se preocupem, que a partir de segunda-feira, amanhã é feriado, mas a partir de segunda-feira essa orientação já fica disponível para vocês. A gente vai compartilhar com os agentes, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm acesso ali ao PIR, tá? Tem uma parte ali de PIR, que é perguntas e respostas, tá? Ao final da apresentação, eu vou dar uma olhadinha em todas as perguntas, talvez algumas delas eu já vou acabar sanando aí durante a apresentação, mas qualquer pergunta, fiquem à vontade para colocar aí no PIR para a gente falar no final, ok? Então vamos lá. Se vocês tiverem algum probleminha, tá, com o meu áudio, com a troca de slides, me avisem, ok? Me avisem lá no PIR, que eu estou sempre de olho por aqui, para que vocês não percam nenhuma informação que eu estiver falando. Então vamos lá, pessoal, começando a falar pela cultura, né? Sobre a cultura, as diferenças culturais, isso é algo bem importante. O propósito de qualquer programa de intercâmbio é conhecer uma cultura diferente. Então, vocês estão indo alguns para os Estados Unidos, outros para o Canadá, a cultura é diferente. E entendam que vai levar um tempinho para vocês se adaptarem a essa cultura local. Isso é super normal, tá? Então, aproveitem este momento para conhecer outra cultura. A vida de vocês, a rotina, os costumes são diferentes, eles não serão os mesmos que vocês têm no Brasil. Então, não embarquem com essa expectativa de terem exatamente o mesmo dia a dia, exatamente as mesmas atividades. Isso não vai acontecer. É um momento de sair da zona de conforto de vocês e principalmente respeitar a cultura local. É algo que a gente espera também quando a gente tem pessoas de outros países no Brasil. Então, o mesmo é esperado de vocês. Então, aproveitem também esse momento para vivenciar essa cultura. O programa de vocês passa muito rápido. Alguns de vocês vão fazer só 4 semanas de programa, é rapidinho, já voltou para o Brasil. Então é um momento realmente de se abrir para o novo, tá? E o programa de High School, apesar de vocês estarem fazendo aí o High School Experience, que é um programa mais curto, o programa de High School, ele é um programa acadêmico, mas não somente isso, né, pessoal? Ele é um programa de desenvolvimento da maturidade e independência de vocês. Isso é uma mentalidade do programa de high school. Vocês estão indo para escolas preparatórias para a universidade. Então, mesmo num programa curto, a ideia é que vocês desenvolvam essa independência. Alguns de vocês talvez será aí a primeira experiência longe dos pais, uma experiência mais curta. Então aproveitem esse momento também para sair aí dessa zona de conforto também que a gente acaba criando dentro da nossa casa. O papel do estudante é fundamental no programa, tá? O sucesso do intercâmbio depende muitos casos de vocês, do
estudante em si. Vocês são os protagonistas do intercâmbio. Então, inclusive aqui hoje, essa orientação para embarque é para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês estão aí com os familiares, os pais estão acompanhando, os agentes, mas vocês são aí a peça-chave do intercâmbio. Os alunos que têm as melhores experiências são aqueles que fazem aí tudo aquilo que é proposto no dia a dia, né, que se abrem para novas oportunidades, que se engajam na comunidade da escola, que participam das atividades que a escola propõe, atividades completamente diferentes daquelas que vocês estão habituados, né? Então, quando surgirem esses convites, matérias diferentes, esportes diferentes, façam. Tá? Façam, porque isso ajuda demais na adaptação de vocês e ao fazer amizade com nativos, né? Então, o esporte é um exemplo, tá? O esporte aqui desse programa, do High School Experience, ele não é obrigatório, tá? Vocês estão fazendo um programa de férias, então não existe matéria obrigatória. Mas ele é extremamente recomendável, né? Os esportes em geral, quem pratica são os nativos. É uma excelente maneira de fazer amizade com nativos. Principalmente nos Estados Unidos, o esporte, né, ali a vida, muitas vezes, né, do estudante gira em torno do esporte. Existem eventos, viagens, campeonatos, festas. Então, eu recomendo muito que vocês façam esportes, façam atividades extracurriculares, mesmo que seja aquilo que vocês talvez vão ouvir, vão torcer o nariz, ai, será que tem minha cara? Não sei se eu gosto muito disso. Façam. Façam porque vai ajudar muito, tá? E novamente, não queiram viver uma vida igual a que vocês têm no Brasil. Vocês não vão ter uma vida igual a que vocês têm no Brasil, tá? Isso é bem importante vocês entenderem antes do embarque, né? Faça amizade com nativos, se envolva na comunidade da escola, se envolva na acomodação de vocês e participem aí de tudo que a escola e a acomodação propuserem. E uma parte importantíssima dessa adaptação é a alimentação. Eu digo por experiência própria, é muito diferente quando a gente faz uma viagem aí a lazer, né? Que a gente acaba fazendo algumas refeições diferentes. Quando a gente está morando, quando a gente está um tempo mais longo, as refeições, né, a alimentação nos Estados Unidos e no Canadá, a gente leva um tempinho para adaptar, tá? Mas a gente se adapta. É importante apenas que vocês entendam como é que é essa dinâmica, tá? De refeições nos Estados Unidos e no Canadá. Então, o café da manhã costuma ser uma refeição onde cada aluno prepara a sua própria refeição, cada membro ali da casa, né, da família ou do boarding, preparam a sua própria refeição. Então, geralmente fica ali à disposição torrada, cereal, ovos, né, sucos. Então, cada estudante ali prepara o seu café da manhã. É algo bem comum, né, da gente ouvir dos estudantes. No Brasil, a gente tem o hábito de comer pão com frios, não tem problema nenhum, tá? Se não tiver esses alimentos, né, na acomodação de vocês, peçam. Comuniquem o pessoal ali da acomodação. Olha só, tô sentindo falta desse alimento aqui. Tem como providenciar para mim? Sem problema nenhum. Vocês podem e devem comunicar, tá? Esse tipo de solicitação, esse tipo aí de coisinha que vocês estão sentindo falta. Faz parte, tá? O almoço costuma ser aí uma refeição que a gente leva um tempinho a mais para se adaptar, porque o almoço, em geral, no Brasil, é uma refeição maior, né? A gente tem um tempinho maior até a gente para almoçar e tudo mais. Nos Estados Unidos e Canadá, é uma refeição mais rápida. Então, eles costumam fazer ali lanches, saladas, então coisas mais práticas e de maneira mais rápida mesmo. Então, vocês vão ver que vocês têm um break menor aí para almoço, tá? Uma dica que a gente sempre dá, né, para vocês é levem complementos, né, de casa. Então, leve snacks aí de casa, de repente uma fruta, um iogurte, ou aquelas barrinhas de proteína, dependendo aí do que você gosta de comer, leve um snack a mais caso bata uma fominha, né, depois do almoço. Pode acontecer mais nos primeiros dias. Como eu falei, depois vocês se adaptam, tá? Mas isso aqui é bem parte da cultura americana e canadense. O jantar já é uma refeição mais parecida com o que nós temos no Brasil, né? Então, ele apenas acontece um pouco mais cedo, né? Em geral, aí entre 5 e 6 horas eles já estão jantando, mas é um momento super importante, fundamental para vocês criarem uma conexão com a acomodação de vocês, tá? Seja a casa de família ou no boarding school, é o momento de sentar à mesa, de trocar ideias sobre o dia, de praticar inglês. Se vocês tiverem uma casa de família, de conversar, né, com a sua host family,
ainda que você fale assim, poxa, mas eu não tô com fome ainda, são 5 da tarde, eu não tô habituado a comer esse horário, sente à mesa, não tem problema você de repente jantar depois, tá? Mas sente à mesa e aproveite este momento para essa troca, essa conexão com a acomodação, é super importante, tá? Como eu já comentei, né? Deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta também é importante. De repente, quem está em casa de família aí, está numa família que tem hábitos alimentares um pouco diferentes daqueles que você tem, né? No seu dia a dia, na sua família. Nenhuma família vai ser igual a de vocês, tá? Então é importante vocês comunicarem que de repente aquele alimento especificamente vocês não gostam, não tem problema. Novamente, comunicação, tá? Comunicação é super importante. Durante a semana, 3 refeições estão inclusas: o café da manhã, o almoço e o jantar. Final de semana, 2 refeições. Em geral, é o brunch e o jantar, tá? O brunch, para quem não conhece, é aquele entre café da manhã e almoço, né? Um café da manhã mais reforçado que acontece entre esses 2 momentos. É bastante comum os alunos acordarem mais tarde no final de semana, a família também, né? Quem tiver em casa de família acordar mais tarde. Então, nós temos essas 2 refeições, tá? E comunique os seus planos para sua host family ou house parent, que é o adulto responsável pela acomodação nas boarding schools. Por que isso, tá? Final de semana é um momento que vocês terão atividades, vocês terão passeios, vocês vão sair com os amigos, vão sair com a escola ou com a própria casa de família em alguns casos, né? O pessoal que estiver aí saindo com amigos, saindo com a escola, informe de repente aí a família, né? Olha só, hoje eu não vou jantar em casa, hoje eu vou no cinema com fulano. É importante que eles saibam, para eles não esperarem vocês para o jantar, não prepararem comida desnecessariamente. Então, essa comunicação é importantíssima, da mesma maneira como eu tenho certeza que vocês se comunicam aqui no Brasil com os familiares de vocês, né? Para alinhar aí, né, os detalhes, onde vocês vão, com quem vocês vão, que horas voltam, é a mesma ideia, tá bom? Então é importante vocês se comunicarem sempre aí, né, com os responsáveis da acomodação de vocês. E, novamente, peça comidas e snacks de preferência, tá? De repente, aí eu gosto muito de comer fruta, não tem muita fruta aqui na acomodação. Fale com eles, não tem problema nenhum. Fale com a sua acomodação para eles ajudarem vocês nesse sentido. Entrando aí numa parte mais acadêmica, tá, do programa de vocês, isso de maneira geral, é elaborada uma grade curricular para cada estudante, tá? Então, cada um de vocês tem uma grade curricular diferente, ou seja, cada um de vocês estuda matérias diferentes. Essas matérias são aí, né, escolhidas em geral no primeiro dia de aula, na grande maioria dos casos, tá? Com base nas preferências de vocês, com base nas notas de vocês. Então, por isso que na grande maioria dos casos, a escolha de matérias se dá lá na primeira semana de aula. A escola vai entender o nível de inglês de vocês, vai entender o nível de conhecimento de vocês, e com base nisso, vocês vão entender ali a disponibilidade de matérias. Algumas matérias têm pré-requisitos, tá? Por exemplo, um nível mais avançado do idioma, ou mesmo um conhecimento maior, né, daquela área. Então, em alguns casos, pode-se até aplicar um teste adicional para ter certeza de que vocês têm um bom conhecimento básico, né, daquela área. Então, de nada adianta vocês fazerem uma matéria avançada se vocês não têm o conhecimento básico dela, tá? Então, aproveitem esse momento para fazer matérias diferentes, né? Então, além das matérias clássicas acadêmicas aí, né, história, biologia, inglês, matemática, vocês têm acesso às matérias eletivas da escola, que são as matérias focadas em carreiras, né? Então, isso é parte do calendário aí, tanto americano quanto canadense, que as escolas ofereçam matérias diferenciadas para que o adolescente busque se descobrir profissionalmente durante o ensino médio, né? Então, isso é algo muito legal do programa do High School Experience. Vocês terão um gostinho aí de algumas matérias. Então, aproveitem esse momento para fazer matérias que vocês não têm acesso no Brasil. Essa é uma das propostas, inclusive, do programa, tá? É bem legal porque as aulas são dinâmicas, elas são práticas, as aulas, nada de você ficar sentado copiando o que o professor está escrevendo na lousa. Isso não existe nos Estados Unidos e no Canadá. Em geral, as turmas são ali aquele formato redondo, né? Então, todo mundo vendo todo mundo se engajando, todo mundo interagindo em sala de aula. Então, é bem legal
por conta desse dinamismo, né? As aulas são bastante dinâmicas. E no exterior, Estados Unidos, Canadá, são os alunos que trocam de sala de aula durante o dia. Então, cada professor tem uma sala e vocês aqui vão trocar, tá? De sala de aula. Então, ali no primeiro, no segundo dia, vocês ainda vão se adaptar, vão entender onde está a sala de vocês, mas depois vocês pegam um jeito rapidinho. Mas isso é bem legal porque vocês não ficam o dia inteiro na mesma sala de aula e com a mesma turma, tá? Como cada um pode escolher matérias diferentes, cada matéria que vocês fizerem será uma turma diferente. Isso é muito legal, vocês acabam conhecendo praticamente a escola inteira. Então aproveite para fazer amigos, principalmente amigos nativos, que é aquilo que a gente sempre recomenda que vocês façam. Claro que terão brasileiros na escola, terão outros alunos internacionais, mas brasileiro vocês têm no Brasil. Aproveitem para fazer amizade com os nativos, tá? É comum, tá, que os estudantes tenham lição de casa todos os dias. Talvez alguns de vocês já tenham esse ritmo no Brasil. Eu sei que algumas escolas já têm essa pegada no Brasil, mas Estados Unidos e Canadá é regra, tá? Lição de casa todos os dias. Mesmo sendo um programa de férias, vocês têm que fazer as lições, tá? Vocês têm que fazer as lições, têm que fazer os projetos, têm que fazer os trabalhos. É um programa acadêmico. Então, é esperado o comprometimento de vocês. Até porque as notas, né, apesar de serem notas aí que não vão contar para o currículo de vocês, a escola vai avaliar, né, vocês. Então, as notas, elas não são compostas somente pelas provas que, eventualmente, vocês venham a fazer, caso tenha alguma provinha ali, né, durante o período. Além das provas, vocês também vão ganhar nota de lição de casa, também vão ganhar nota de participação em sala de aula. Por isso, o engajamento, né, em sala de aula é tão importante e tão incentivado. E, novamente, matérias diferentes, além de serem aí oportunidades para vocês cursarem algo que vocês nunca tiveram oportunidade, né, no Brasil, é uma excelente maneira de ampliar o vocabulário de vocês. Então, tem matérias aí que vão trazer palavras muito diferentes para o dia a dia de vocês. E um segredo da fluência de qualquer idioma é vocabulário, ampliar vocabulário. Então, olhem com carinho essas matérias diferentes também, tá? Elas valem muito a pena também por esse ponto de vista. Falando de rotina, tá? Aqui é um exemplo de um dia típico de aula. Não se apeguem a esses horários, tá? Isso aqui é só um exemplo. Cada escola tem horários diferentes. Aqui é só para vocês realmente terem uma ideia de como que funciona, mas em geral, os alunos começam aí a estudar a partir das 8 da manhã até umas 3 horas da tarde, tá? Então, esse costuma ser o horário de aula. Porém, depois desse horário, geralmente entre 3 e 5 horas da tarde, é um momento que muitos alunos ainda ficam na escola, fazendo atividades extracurriculares, fazendo algum clube, ou então uma prática esportiva, o ensaio de uma peça de teatro. Então, depende um pouquinho aí daquilo que vocês estão matriculados, tá? Então, por que a gente gosta de mostrar isso daqui? Para vocês entenderem que de segunda a sexta, a rotina de vocês vai girar em torno da escola, tá? Depois aqui desse período, né, de atividades extras, vocês vão jantar, vão fazer lição de casa, vão aproveitar a companhia ou da casa de família ou dos colegas de acomodação. Então, esperem isso, tá? Segunda a sexta, aulas aí, né, essa rotina girando em torno da escola. Já o final de semana, sábado e domingo, vocês têm livre. Obviamente, vocês não têm aula de sábado e domingo, e é o momento de vocês passearem, se divertirem, fazerem excursões e fazerem atividades. As escolas, todas as escolas, tá? Elas preparam excursões e atividades todos os finais de semana do mês de janeiro, tá? Temos alguns estudantes aqui embarcando em dezembro também, aqueles que estiverem embarcando em dezembro também terão atividades, tá? Nos finais de semana. Aqueles que estão embarcando em janeiro, durante esse mês de janeiro, vocês têm passeios todo final de semana, tá? Então a escola vai ali semanalmente passando para vocês quais são as opções de atividades que vocês terão. Até vocês também podem trazer para a escola sugestões. Eu gostaria de esquiar, gostaria de fazer compras, eu quero visitar uma cidade específica. Então, comuniquem-se com a escola também nesse sentido, tá? Mas vocês terão várias atividades e excursões. E além dos passeios com a escola, principalmente quem for ficar 2 e 3 meses, que já entra aí fevereiro e março, né, principalmente,
vocês terão oportunidades de fazer passeios com os amigos, com a família, né? Então, sempre que vocês tiverem aí esses passeios desacompanhados, né, da escola ou desacompanhados da família, é importante vocês sempre lembrarem, né, de se comunicar com os responsáveis da acomodação e seguir o horário, né, o horário de retorno estipulado, que a gente chama de curfew. Vocês terão regrinhas da acomodação e o horário será passado para vocês, o horário máximo que vocês têm que retornar para casa. Tá? Então é importante sempre vocês se atentarem a isso. Os passeios, quais são eles, né? Como que funciona? Em geral, né, além desses passeios que eu mencionei, então dependendo da localização onde vocês estão, um esqui, outlet, uma excursão, uma cidade maior, tour universitário, os alunos também costumam ir a shopping, cinema, boliche, casa de amigos, tá? Algo bem importante da gente pontuar e alinhar expectativas aqui. Faz parte da cultura brasileira, talvez alguns de vocês já frequentem festinhas, baladinhas, saiam mais tarde e voltem um pouquinho mais tarde para casa. Nos Estados Unidos e no Canadá, isso não acontece, tá? Não criem esse tipo de expectativa, porque não existe esse tipo de atividade para os adolescentes, ok? Então, os passeios de vocês serão nesse sentido. Sempre que nós estivermos falando de uma excursão para uma cidade maior, por exemplo, aí a escola sempre precisa estar acompanhada, tá? Então a escola vai estar sempre acompanhada, a escola ou a casa de família. Em geral, esses passeios menores, né? Como eu falei, shopping, cinema, boliche, coisas assim próximas à escola, aí vocês têm uma liberdade de ir e vir ali, né? Sempre respeitando as regras da casa. Novamente, isso daqui eu já falei no slide anterior, para vocês se comunicarem, né, com o responsável da acomodação. E algo bem legal, tá, bem importante da cultura americana e canadense é que eles proporcionam independência aos alunos, uma independência como estudante. O que que isso significa? No dia a dia de vocês, tá, da escola, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade em uma matéria, atrasou ali ou entrega de um trabalho, atrasou a entrega de um projeto, quem deve se comunicar com a escola, com o professor, com o diretor, são vocês. Então, é esperado de vocês essa atitude, essa proatividade no dia a dia. Porque, como eu mencionei, as escolas são escolas preparatórias para a universidade. E a preparação universitária não se dá somente na questão acadêmica, mas na mentalidade de vocês. Então, na faculdade, são vocês que vão ter que ir atrás desses desafios. Então, já Estados Unidos e Canadá, exatamente nessa linha. Por que nós falamos isso? Porque no Brasil a gente costuma ver muitas vezes os pais, né, indo na escola, meu filho está com dificuldade, o que a gente pode fazer, como é que eu posso ajudar? Então, isso não acontece, tá? Estados Unidos e Canadá. Então, tenham aí essa atitude de proatividade, que é super importante no programa, ainda que seja um programa de férias. Sobre a chegada, tá? No destino. Então, o transfer de chegada e de retorno está incluso. Nós passamos as datas certinhas para vocês, tá? Do que vocês devem chegar, que vocês devem sair. Então, atentem-se a essas datas e o aeroporto, né? Que nós passamos para vocês. É super importante seguir isso. Quem estiver em casa de família é a família que busca no aeroporto. Quem estiver em boarding school é a escola que busca no aeroporto. Então, eles vão ter os dados de chegada de vocês, tá? Caso vocês queiram chegar na acomodação de outra forma, então, de repente, pais que quiserem levar os filhos, que quiserem buscar os filhos, não tem problema, tá? Desde que vocês nos avisem, porque senão a escola pode vir a providenciar um transfer desnecessariamente. Então, nos avisem que vocês gostariam de levar o filho de vocês até a acomodação, que aí a gente até agenda também um tour na escola. Né? Se vocês quiserem visitar a escola, vocês podem, mas precisa ter tour agendado. Essa época do ano, né, é uma época aí de retorno pós-break de Natal e Ano Novo, então se vocês não tiverem um tour agendado, a escola não consegue fazer tour para vocês, tá? Então é bem importante que caso, se vocês estiverem aí nessa situação, comuniquem o agente de vocês o quanto antes, tá? Aí um recadinho para os estudantes, né? Quando vocês chegarem lá, não esqueçam de avisar a família de vocês, tá? Que vocês chegaram, que vocês estão bem. Alguns adolescentes acabam esquecendo. É um momento, eu entendo, de euforia, de ansiedade, né? Novo país, novo idioma, mas os pais de vocês, a família de vocês estão preocupados no Brasil, então avisem assim que possível, tá? E aí o recado para os responsáveis é: esse processo de aeroporto, de imigração, de chegada é lento, é demorado, às vezes o adolescente não tem internet,
Tem áreas do aeroporto que ele não pode usar o celular, então seja paciente, né? Então, os dois aí lados têm que se conversar. Uma dica que eu dou para os familiares é usar aqueles sites que vocês conseguem rastrear o voo para saber exatamente onde está, né? Se já pousou, se está taxiando, se está atrasado. Ajuda muito aí, né, para aliviar a ansiedade de vocês. Então, um desses sites aí que geralmente eu indico é o Flight Aware, mas tem vários, né? No Google vocês encontram isso facilmente. Pessoal, agora alguns recados para quem vai ficar em casa de família, tá? Agora aqui eu vou falar somente para os estudantes com acomodação em casa de família. Pessoal de boarding school, já falo com vocês, tá? Pessoal de casa de família, em breve vocês vão receber os dados, tá? Da casa de família de vocês. Quem vai recebê-los vai vir aí nome, endereço, telefone, e-mail, foto, informações deles. É muito importante que vocês façam um contato com essa família, é por isso que a gente envia com certa antecedência. Façam uma videochamada com a família, para quebrar o gelo, para vocês não caírem de paraquedas na família, é super importante. Apenas tenham em mente algumas questões aqui, tá? Dependendo da época que vocês receberem aí, né, os dados da família de vocês, pode já ser férias nos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos. Novembro agora a gente tem um feriado muito importante, que é o feriado de Ação de Graças. Thanksgiving acontece na última quinta-feira do mês de novembro. Durante a semana inteira, as escolas fecham. Então, geralmente, essas famílias acabam viajando, né? Os filhos não têm aulas, eles viajam. Então, pode ser que se vocês fizerem contato durante esse período com a família, eles levem um tempo maior para responder, tá? E após o dia 15 de dezembro também, né? Porque aí eles já entram em férias, eles costumam viajar nesse período. Então, sejam pacientes, tá? Geralmente vocês vão fazer o contato por e-mail, esperem alguns dias. Caso vocês não tenham esse retorno em alguns dias, aí fale com a gente de viagens de vocês, tá? Às vezes o e-mail cai no spam, enfim. Então aí a gente ajuda e intervém, tá? Mas é importante que vocês tenham esse senso aí por conta das férias deles, que acaba acontecendo durante esse período, e no caso de Estados Unidos também o break de Thanksgiving, tá? Então, caso vocês não tenham retorno em alguns dias, nos avisem. Aproveite essa ligação, né, para tirar dúvidas sobre a casa, sobre o quarto, alimentação, rotina, pesquise a região onde a casa está, joga lá no Google, vê a distância para a escola, né, veja o que tem nos arredores, se tem alguma coisinha por perto. Isso é bacana para vocês chegarem lá mais preparados. E alinhe esses detalhes de chegada com a família também. Apesar deles receberem, né, os dados de voo que a gente manda, você pode combinar também, de repente, né, pessoal que estiver indo com camiseta da escola, alguns de vocês vão receber camiseta da escola, embarque com a camiseta da escola, ou a família vai falar, olha só, espera no McDonald's, espera no Starbucks, que tem ali na frente da esteira, enfim, a família também vai orientá-los, tá? Então pergunte sobre a chegada para ajudar, né, nesse momento de localização no aeroporto. E uma dica, né, é só um opcional aqui, alguns alunos gostam de levar um presentinho brasileiro para a família, às vezes um imã de geladeira da cidade de vocês, um docinho, uma comida típica da região, então é apenas aí nenhum tipo de obrigatoriedade, tá? É mais uma gentileza. Acontece, né? Alguns adolescentes gostam de levar e é bem bacana se vocês tiverem esse interesse. Chegando lá, tire as dúvidas restantes, né, com a host family. E o pessoal, o transporte ida e volta para a escola está incluso, né, em host family. Então, verifique com a família se eles que vão levar e buscar, ou se vocês vão pegar o ônibus amarelo, né? Eles também vão informá-los, mas a gente tem essas duas possibilidades. Depende da família, depende da localização, da dinâmica familiar. E esses detalhes também, né, de o horário que vai buscar, hoje eu tenho prática esportiva, hoje eu tenho ensaio de uma peça, hoje eu vou ficar até mais tarde, hoje eu vou sair mais cedo. Vão conversando com eles durante o programa e alinhando, tá, esses detalhes, porque a casa de família de vocês, o host father, a host mother, também tem rotina, eles trabalham, eles têm horários. Então é importante, às vezes o aluno esquece de informar a host family que hoje ele vai sair mais tarde, porque ele tem prática de futebol até às 6 horas da tarde. E a família fica esperando ele, né? Desde as 5 horas da tarde, lá na frente da acomodação. Aliás, em frente à escola é desagradável, né? Então, sempre façam esse tipo de comunicação com a família de vocês. Agora, falando com o pessoal que vai ficar em dormitórios, ou seja, alunos de boarding school, os dormitórios são gerenciados por um house parent, tá? O house parent é um adulto responsável pela acomodação, que
mora, vive, fica ali 24 horas por dia, 7 dias na semana nos dormitórios. Então, vocês sempre têm um adulto supervisionando a acomodação. Os alunos não ficam sozinhos, tá? Quando este adulto, quando o house parent estiver de folga, porque é claro que ele folga também, outro adulto assumirá, tá? Mas saibam que 24/7 sempre tem um house parent, um adulto, que é responsável por dar suporte a vocês em todos os sentidos, tá? Então, matérias, esportes, atividades, alimentação, adaptação, o house parent, né, no caso aqui do boarding school, é o principal contato, né, nessa questão aí para os nossos estudantes. E ao chegar lá, o boarding school faz uma reunião, tá, com vocês para falar sobre as rotinas, para falar sobre as regras da acomodação. Então, nesse momento, tire dúvidas, tá? Pessoal, não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de perguntar para a escola, para os dormitórios, para a casa de família. Muitas vezes o adolescente tem vergonha de perguntar e depois pede para a mãe perguntar. Aí a mãe ou o pai vai perguntar para a gente, que vai perguntar para nós da 3W, que vai perguntar para a escola. Só aí já foram 3 dias. Né? Então, é importante que vocês perguntem, não tenham vergonha. Ah, mas meu inglês não é tão bom, você está lá para aprender, tá? Então, é bem importante vocês tirarem as dúvidas neste momento em todos eles. Tem alguma pergunta? Pergunte, tá? Você tem ali várias pessoas na escola, e não somente na escola, mas na 3W, na agência, para ajudá-los, tá bom? E algumas dicas finais sobre acomodação que valem aí para ambos os casos, casa de família ou boarding. Em toda casa é comum que os integrantes tenham tarefas e responsabilidades. São pequenas tarefas do dia a dia, tá? Então, colocar a mesa do jantar ou tirar a louça do jantar, colocar na lava-louça, limpar a mesa depois do jantar, tirar o lixo para fora. Então, são pequenas tarefas ali no dia a dia que são divididas entre todos os integrantes da casa. Isso tanto em casa de família quanto boarding school. Então, vocês também serão envolvidos, tá? Nessas tarefas. O quarto de vocês é responsabilidade de vocês, né? Então, mantenham um quarto organizado. As escolas fazem ronda nos quartos, tá? Então, o estudante que não tiver com a cama feita, que tiver com o quarto desorganizado, muitas vezes leva advertência. Não precisam disso, né? Organizem o seu quarto. E eles não permitem que seja consumido, tá, nenhum tipo de alimento ou bebida nos quartos, porque atrai insetos, né? Então é importante que vocês tenham também ciência disso. E a roupa aí, cada estudante lava a sua própria roupa, eles vão ensinar vocês como que utiliza, né, a lava e seca, mas vocês serão responsáveis pela sua própria roupa. E cada acomodação tem suas regras, né? Como a gente já falou algumas vezes, e o curfew, que é o horário de retorno. Então, isso vocês, obviamente, precisam seguir. Cuide da casa como sua. Vocês não são hóspedes, tá? Vocês são membros da acomodação. Isso é muito importante. Da mesma maneira como vocês devem cuidar da casa de vocês, né? Com os pais de vocês, com os familiares de vocês, a mesma ideia se aplica lá, tá? Então, vocês não são hóspedes, vocês são membros dessa acomodação. E o handbook da escola, quem não recebeu ainda deve estar recebendo muito em breve. A gente mandou aí, né, junto com um arrival package que eu já vou falar para vocês sobre, mas leiam o handbook da escola. Eu sei que é extenso, ninguém gosta muito de ler manual, mas é importante que vocês entendam as regrinhas da escola. Algumas dicas bem rápidas, tá, sobre mala. Não levem muitas roupas. Além de vocês não terem muito espaço no quarto, vocês com certeza não vão ter um armário do tamanho que vocês têm no Brasil, né? Então vocês vão ter ali uma cômoda. Não levem muitas coisas. A grande maioria das escolas ou tem um código de vestimenta ou uniforme. Então no dia a dia vocês não vão usar esse monte de roupa que vocês levarem, tá? Então não levem muitas roupas. E roupas de inverno são melhores e mais baratas nos Estados Unidos e no Canadá. Vocês estão embarcando num período de inverno, obviamente, vocês vão precisar de um casaco maior, com exceção pessoal que está indo aí, né, para destinos que não são tão frios, como Califórnia, como Carolina do Sul, mas os demais vocês vão precisar de um casaco de neve, uma bota de neve. Levem um casaco maior do Brasil, é claro, porque vocês vão chegar lá do voo, né? Vão sair daqui no verão e vão chegar lá no inverno. Mas a gente recomenda que vocês deixem para comprar lá, né? A qualidade das roupas de inverno lá é muito maior. Em geral, as nossas roupas de inverno aqui no Brasil não dão conta do inverno canadense ou americano. Itens de higiene pessoal e material escolar, levem o básico, tá? Geralmente
ali a escola, a acomodação, a casa de família já leva vocês logo no primeiro dia no Walmart, numa CVS para vocês comprarem. Isso tudo aqui ocupa muito espaço na mala, não tem necessidade. Então levem ali o necessário para os primeiros dias e o material escolar também. Até porque como vocês, a grande maioria de vocês vai escolher as matérias só chegando lá, pode ser que para a matéria vocês tenham que comprar alguma coisa adicional. Matérias de artes, muitas vezes tem ali um pincel, lápis de cor, coisas assim, né? Então é mais recomendável que vocês deixem para comprar tudo isso lá. Não esqueçam de carregador de celular e carregador portátil. O carregador portátil é uma dica, né? Principalmente aí para aeroporto, que a gente acaba usando muito celular, às vezes não tem, né, uma tomada fácil para vocês carregarem. Não esqueçam de adaptador de tomada. A gente recomenda que vocês tenham um laptop ou um tablet pessoal. Algumas escolas fornecem um laptop, mas na grande maioria das vezes ele é bloqueado, porque ele é só para fazer atividades. Então, às vezes, você está ali na sua acomodação, no seu quarto à noite, quer assistir um Netflix, não consegue. Né? Então, a gente costuma recomendar um laptop pessoal para quem quiser levar. E na mala de mão, uma troquinha de roupa. Né? A gente sempre torce para a mala não ser extraviada, mas pode acontecer. Infelizmente acontece. Então levem uma troca de roupa, né? Depois de várias horas de voo, chegar lá no destino e não ter nenhuma troca de roupa para tomar um banho é bem ruim. E aí os documentos, né, que vocês devem levar. Então, na mala de mão, além da troquinha de roupa, todos esses documentos, tá? Não despachem documentos. Se a mala for extraviada ou até perdida, vocês vão perder todos esses documentos. Então, mala de mão, documentos. Quais documentos vocês devem levar, tá? A gente pede para vocês levarem uma cópia do histórico escolar, tá? Do último ano e das notas desse ano de vocês. Vocês devem estar finalizando agora, né? Então levem essas notas aí do ano de vocês. André, eu já mandei essas notas lá atrás para aceitação. Sim, mas a escola pede no primeiro dia de aula para ver as notas de vocês, para entender o desempenho acadêmico e quais matérias vocês se encaixam, tá? E a gente está falando aqui de escolas de algumas 300, 500, 1.000 alunos. Então, a escola não tem como imprimir 300 históricos escolares. Então, cada estudante leva o seu. Façam uma pastinha, é só uma cópia, tá? Tira uma cópia do histórico escolar, do boletim desse ano e levem ali no primeiro dia de aula. Assim como uma carteirinha de vacinação, tá? Incluindo as doses de Covid, se vocês tiverem, não é obrigatório. Se vocês tiverem, vocês levam também. Só uma cópia, tá? Da carteirinha de vacinação. Por que da carteirinha de vacinação? Justamente por uma emergência médica, né? Então, caso vocês precisem ir a um hospital e o médico precisa entender se vocês tomaram alguma dose específica de alguma vacina, vocês têm a cópia da carteirinha de vacinação. O calendário de vacinação nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil é completamente diferente. Nos Estados Unidos varia de estado para estado, então é importante isso, tá? A gente nunca sabe a emergência que vai acontecer. Então tenham isso em mão. Passaporte válido, claro, né? Assim como visto, né? Então, quem estiver indo para os Estados Unidos precisa embarcar com visto F1, que é o visto de estudante, tá? O visto B1, B2, que é o visto de turismo americano, ele não é válido para esse programa, tá? Vocês têm que ter o visto F1, o visto de estudante. Quem estiver indo para o Canadá pode embarcar com visto de turismo canadense ou com o visto de turismo americano, que é esse B1, B2. Quem estiver embarcando com o visto B1, B2 americano para o Canadá precisa tirar a autorização eletrônica, que a gente chama de ETA, né? É uma autorização online que vocês tiram para ingressar no Canadá, tá? Então, os agentes aí de vocês ajudam com essa questão que é bem simples. As documentações de visto, né? Para Estados Unidos é o I-20, vocês, a maioria, talvez, né? Alguns ainda não, mas a maioria já recebeu o I-20, que é para tirar o visto F1. Esse documento também é obrigatório para o embarque, tá? Então, se vocês não tiverem o I-20 em mãos no embarque, vocês nem saem do Brasil. Já é solicitado no check-in, porque o estudante que tem um F1, visto F1, precisa ter um I-20 válido. Então, esse documento é extremamente importante vocês terem em mãos. André, eu não sei onde foi parar meu I-20, eu joguei fora, achei que era só para entrevista. Pede aí pro agente de vocês, tá? Que é bem simples, ainda em PDF vocês vão imprimir, não tem problema nenhum se vocês não souberem onde está agora. É por isso que a gente faz a orientação para embarque com antecedência. Mas levem com vocês, o oficial de imigração vai pedir, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a imigração. E o pessoal de Canadá
Não tem o I-20, tem a Custodianship Letter, tá? Que também é um documento obrigatório. Então, esses dois, gente, vocês precisam ter para o embarque, tá? É obrigatório. A PLOA é a carta de aceitação. Então, quando vocês fizeram o processo de aceitação com a escola, vocês receberam uma carta, a gente chama de PLOA. Então, quem não tiver ela aí também pede pra gente de vocês, essa carta tá lá, né? Olá, fulano, você foi aceito na escola tal, vai estudar pelo período tal, então, de repente, se o oficial de imigração for um pouco mais cri-cri, pedir aí algumas informações adicionais, vocês têm a PLOA de vocês para entregar para o oficial. E a Welcome Letter, tá? A Welcome Letter ninguém recebeu ainda, fiquem tranquilos, tá? Não precisa procurar aí. A Welcome Letter é um documento que é enviado 2 semanas mais ou menos antes do embarque de vocês. E ela é um resuminho, tá? Da escola que vocês vão estudar. Então lá a gente tem o nome da escola, o endereço, o contato do responsável na escola, o telefone desse responsável, da acomodação, os dados de transfer, os contatos de emergência. Então a gente também recomenda que vocês tenham na imigração, caso o oficial peça, né? E de repente, qual que é o nome do diretor da escola? Vocês não vão lembrar de cabeça, então vocês têm aí na Welcome Letter, tá? Mas, reforçando, fiquem tranquilos, ninguém recebeu a Welcome Letter ainda, vocês ainda vão receber. E autorização para menores desacompanhados, né? Vocês são menores de idade, os pais de vocês precisam autorizar a saída de vocês desacompanhados do Brasil. Então, 99% de vocês têm essa autorização no passaporte. Abram o passaporte de vocês naquela página onde tem a foto de vocês. Lá embaixo deve estar escrito que você está autorizado a viajar desacompanhado de ambos os pais, tá? Quem não tiver essa autorização precisa providenciar em cartório. Agentes ajudem aí nesse sentido, os agentes dão uma olhadinha no passaporte para ter certeza de que vocês têm autorização nele ou não, tá? Então aí quem não tiver tem que fazer uma autorização específica cartório ali. E dinheiro, né? Levem um cartão de crédito autorizado para uso internacional, tá? É importante que esteja autorizado, mas a gente recomenda que vocês usem para emergência somente, né? Por conta dos encargos. A maneira mais segura, mais fácil e tranquila aí, né? De enviar dinheiro para os filhos de vocês costuma ser o cartão de débito pré-pago. E um pouquinho em cash, né? É sempre bacana. Então não esqueçam aí dessa parte. Arrival Package, né? Como eu falei alguns slides atrás. Nós mandamos na semana passada o Arrival Package, né, de todos vocês. Então, o pessoal que não recebeu ainda vai receber. O Arrival Package, pessoal, é um cuidado adicional da escola, tá? Aí boas-vindas da escola. A gente tem o Arrival e o Departure Form. Então, vocês vão preencher ali com os dados de voo de vocês, o tamanho de uniforme, se for o caso, o handbook da escola, e a gente tem uma declaração de saúde. Essa declaração de saúde é só para a gente entender se houve alguma alteração na saúde de vocês do momento que vocês fizeram a matrícula até agora. Alguns estudantes, às vezes no decorrer aí, né, do processo do ano, acabam tomando algum medicamento adicional, né, começaram algum tratamento diferente, então a gente precisa saber, tá? Então, esse é o Arrival Package. Então, quem não recebeu, vai receber muito em breve. Aqui, para a gente começar a finalizar, tá? As academias de esportes, algumas escolas aí que vocês vão embarcar oferecem parceria com academies, nós chamamos de academies, que são as escolinhas, tá? De esportes. Nela, vocês têm a oportunidade de praticar alguma modalidade esportiva de maneira intensiva, né? Então, se algum de vocês tem interesse em participar dessas academies, vocês têm a informação dentro do Arrival Package, né? Se a escola oferece. Essa academy tem custo extra, ele é pago diretamente na escola e vocês precisam preencher um formulário que está dentro do Arrival Package e informar o agente de vocês até o final do mês de novembro para que a gente avise a escola, tá? Que vocês farão aí essa Academy, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre isso também, vocês têm informação no Arrival Package, mas pode falar com a gente de vocês. Vocês têm a oportunidade de fazer essas escolinhas. O seguro-saúde, né, é um dos últimos documentos que vocês recebem. Vocês recebem a apólice do seguro-saúde
Existem duas maneiras, tá? Ou na semana do embarque de vocês, ou no primeiro dia de aula. Então, tem algumas escolas que emitem o próprio seguro e vocês recebem no primeiro dia de aula. É um seguro saúde emergencial, ele não vale, né, para consultas de rotina, e é obrigatório que vocês estejam com a apólice em todos os momentos, tá? A família vai ter a apólice, a escola vai ter a são vocês. Se vocês estiverem fazendo algum passeio sem a família, sem a escola, e vocês precisarem de consulta, precisarem ir ao hospital, vocês precisam estar com a apólice, da mesma maneira como a gente anda com nossa carteirinha aí do convênio o tempo inteiro, né, no Brasil. Então é a mesma coisa, tá? Vocês são responsáveis por estar com a apólice e apresentar a apólice quando necessário utilizar o seguro. Se vocês terem entrada num hospital e não apresentarem a apólice, vão surgir despesas e não são baratas, tá? Despesa saúde nos Estados Unidos e no Canadá são muito caras. Então, lembrem-se aí de sempre apresentar a apólice de vocês e utilizar somente em caso de necessidade, tá? Porque a gente está falando aqui de emergência, no caso do seguro saúde emergencial. Quem tiver interesse em estender a estadia pode, tá? Alguns de vocês aí estão matriculados para 4 semanas. Quem quiser ficar mais 4 semanas, ou até mesmo quem quiser ficar até o final do semestre letivo, vocês podem, o visto de vocês está correto. Assim como a documentação, não é necessário fazer nenhum tipo de ajuste nisso, apenas pagar a diferença, obviamente, do programa. E aí, se for a intenção de vocês fazer essa extensão, avise o agente de viagens de vocês com no mínimo 15 dias de antecedência do término do programa, tá? Então, o pai, a mãe de vocês vai lá na agência e vai informar o agente, né, de vocês que vocês gostariam de ficar por um tempo mais longo, eles vão passar para vocês qual que é o valor que vocês devem acertar e vocês vão apenas permanecer no programa, tá? Então, o High School Experience ele tem essa vantagem, né? Ele é um programa de test drive. Alguns de vocês têm pretensão de ficar um semestre, né, inteiro, mas se matricularam por um período mais curto para ver se adaptam, se gostam, né? Então, vocês têm sim essa possibilidade de extensão durante o programa. E vocês terão programa de uma pessoa específica aqui da equipe da 3W, tá? Ela é nossa Student Experience Manager, o nome dela é Mônica, ela é brasileira, e ela vai entrar em contato em breve, né, com vocês, estudantes, via WhatsApp. Tá? Então, a Mônica fica em contato frequente via WhatsApp com os alunos para ter certeza aí de que tá tudo bem com a chegada, com as matérias, com os esportes, com a acomodação, né? A Mônica tem horário de atendimento de segunda a quinta, das 9 às 5h30, sexta-feira, das 8 ao meio-dia, mas em caso de emergência, vocês ligam para ela, tá? O que é uma emergência? Problemas de saúde, problemas de segurança, né? E complementando ainda sobre emergências, a chegada de vocês, tá? Se vocês, no momento ali da chegada, deu algum problema no check-in, na imigração, de repente o voo está atrasado, o voo foi cancelado, é fundamental que nós sejamos avisados, tá? Especialmente porque é um período aí que vocês vão viajar, a maioria de vocês em janeiro, bem no início de janeiro, né? Então, nos avisem para que a gente alinhe com a escola sobre o transfer, né? Então, aqui vocês têm os nossos contatos de emergência. Aqui embaixo está a Mônica, tá? A Mônica é o principal contato de emergência de vocês. Vocês também terão esses contatos depois lá no Welcome Letter, né? Então não se preocupem em anotar esses contatos agora, vocês ainda vão receber todas essas informações, mas principalmente na chegada, tá, pessoal? Qualquer emergência aí, qualquer eventualidade que vocês tiverem com o voo de vocês, nos avisem. Nós três somos brasileiras, tá? Natália, eu e a Mônica. Então, pode chamar no WhatsApp, ou então ligar para a gente, que estaremos aí de plantão à disposição de vocês para ajudar nas emergências, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Maria Luísa perguntou: como eu faço se eu já for emancipada? Eu levo somente a cópia da emancipação? Acredito que você esteja falando sobre a autorização de menores, né, Maria Luísa? Até onde eu sei, tá? A última informação que eu tenho, a emancipação só é válida no Brasil, tá? Então, para sair do Brasil, para a Polícia Federal, você continua sendo menor de idade. Então, providencie essa autorização, tá? A Daniela questionou: se o aluno quiser trocar de matéria depois, pode? O tutor acompanha na saída para o mercado, no caso dos alunos que vão ficar na escola? Legal.
Então, o aluno que quer trocar de matéria depois, né? De repente eu comecei uma matéria ali, não gostei, eu posso? Depende muito da duração do programa dele, tá, Daniela? A gente recomenda que isso seja feito logo ali nos primeiros dias, logo na primeira semana, porque se a gente estiver falando de um programa de 4 semanas de duração, se ele deixar para fazer no meio do programa, ele vai acabar não aproveitando nem essa matéria nem a nova que ele fizer, tá? Então eles podem sim, não existe problema quanto à troca de matéria, mas a gente recomenda que seja feito quanto antes, para que eles possam aproveitar, né, de fato, a matéria. O tutor acompanha na saída do mercado? Sim. Então, os estudantes que vão ficar em boarding school, a escola leva vocês, né? Como eu falei, num Walmart, numa CVS. Então, isso faz parte já da chegada de vocês, tá? E o pessoal que vai ficar em host family, a família leva também. Então, nesse momento da chegada, né? É um momento ali que tem que comprar umas coisinhas. Não se preocupem, a escola ou a acomodação vai acompanhar, tá? O Felipe perguntou se o uso de uniforme também é obrigatório no período de tempo livre. Uniforme ou código de vestimenta é obrigatório na escola, tá? Então, enquanto vocês estiverem na escola, vocês devem utilizar essa vestimenta. Final de semana, vou fazer passeios, vou sair com a escola, vou sair com a família, vou sair com os meus amigos, não, né? Vocês podem usar as roupinhas de vocês sem problema nenhum. A Tereza perguntou: minha mãe vai me levar e buscar. Preciso da autorização de menor viajando sozinha? E também o meu I-20 não chegou, como eu faço? Sobre a autorização de menor, né? No seu caso, Tereza, teoricamente não. Tá? Teoricamente você não precisa, a menos que o seu pai não esteja, né, com vocês. Porque, como eu falei, gente, precisa estar lá no passaporte que vocês estão desacompanhados, podem viajar desacompanhados de ambos os pais, tá? Isso é para evitar justamente que um menor de idade seja levado para o exterior somente com a mãe, somente com o pai, sem autorização do outro, tá? É por uma questão de segurança de vocês. Então, se só vai a sua mãe e o seu pai, não, precisa ter autorização, tá? Se vão os dois, aí não tem problema. O meu I-20 não chegou, como eu faço? Fale com o seu agente de viagens, tá bom? Isso é importante você falar com ele. O Leonardo perguntou sobre o uniforme, sabe me dizer a cor da calça e sapato? Pergunte para o seu agente também, Leonardo, porque, como eu falei, aqui nós temos 10 escolas diferentes, tá? Então, vai depender da escola que você está matriculado, e aí o pessoal, né, da agência vai te passar certinho como que é o uniforme da escola que você está matriculado. Valentina perguntou como funciona o uso de celular nas boarding schools. Não pode usar em sala de aula, tá? Não pode usar em sala de aula nas escolas. Tem escola, inclusive, que o estudante chega na escola e a escola pega o celular de todo mundo, tá? Então não se usa celular na escola. Quem vai ficar em boarding school só não vai poder, né? Claro, vai acabar usando o celular ali na parte da acomodação, no tempo livre, mas no período de aula não pode usar celular em nenhuma escola. O Henrique perguntou: minha filha é americana, entendo que não precisa de 20, certo? Certo, Henrique, certinho. O I-20 é um documento necessário para quem tem que tirar o visto de estudante. Se a sua filha é cidadã americana, ela não precisa nem sequer de visto. Então tá tudo certo para ela, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu ainda estou por aqui. Caso contrário, ótima experiência para todos, ótima viagem para todo mundo. Espero que vocês aproveitem bastante. E as dúvidas, como eu falei, as dúvidas específicas das escolas de vocês, levem para os agentes, tá? Que eles vão saber ajudá-los aí de maneira mais assertiva. A Flávia questionou sobre a roupa de cama e de banho. Quem vai ficar no boarding é fornecido ou precisa levar? Não é fornecido, tá, pessoal? Roupa de banho, roupa de cama e de banho não é fornecido. Pode levar? Pode. Vai ocupar um espação na mala, tá? Então, nessa ida aí que eu falei ao Walmart, ao CVS, os alunos compram. A gente recomenda isso também, porque vocês compram o tamanho certo da cama, né? De repente vocês acabam levando um lençol maior, um lençol menor. Então, geralmente compra lá é barato, é coisa simples, tá? Então, não é fornecido, pessoal. Gabriel, parabéns pela apresentação, muito informativa, obrigada, que bom, fico feliz. Teremos acesso à gravação por onde? Pelo YouTube, tá? Gabriel, como amanhã é feriado, a partir de segunda-feira a gente já vai subir para o nosso YouTube, a gente manda o link certinho, tá? Para o agente de vocês. Então, tanto a gravação aqui, quanto essa apresentação, esse PowerPoint, vocês terão acesso a partir de segunda-feira, tá bom?
A Tereza questionou se em casa de família é necessário levar roupa de cama e toalhas. Nesse caso, não, tá, Tereza? E a família fornece, tá? Então, isso da questão da roupa de cama e de banho não estar inclusa, só se aplica às boarding schools. Quem vai ficar em casa de família e não tem necessidade de levar nem de adquirir lá. A Marina perguntou se alguém ajuda o aluno a acordar às 6 da manhã, se ele não conseguir acordar sozinho. Não, gente. Cada adolescente tem que acordar por conta própria, tá? Esse programa, como eu falei, é um programa para adquirir maturidade, adquirir independência. Então, não, ninguém vai acordar o aluno, tá? Se ele não, ele leva o despertador, ele coloca o despertador dele. Cada estudante deve acordar, deve se organizar para tomar o seu café da manhã a tempo e estar em aula no período certo. Se o estudante não se apresentar em sala de aula, inclusive, ninguém vai buscá-lo pela mão, tá, gente? Isso é bem importante. Como eu falei, pode ser que seja uma dinâmica diferente da família que vocês têm no Brasil, até mesmo da cultura brasileira, mas é importante que vocês adquiram esse senso de maturidade e independência nesse programa, pelo menos, tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui para a gente respeitar aí o tempo de todos. Muito obrigada, tá? Ótima noite e ótimo feriado para todo mundo. Até mais.